Salve, 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 rapaziada! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante aqui dentro dos gráficos. Coisa que as pessoas deixam passar batido e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Eu vou te mostrar como que eu uso diversos tempos gráficos para obter uma análise e através dessa análise tomar a decisão de um bom momento de compra. Lembrando que quando você faz um trade, você faz um day trade, tudo que você está procurando na verdade é uma boa entrada antes do mercado subir, comprar mais barato, né, para poder vender mais caro. Então as pessoas se confundem, bagunçam um negócio que pode ser muito simples. E através dos gráficos, esses que estão aqui do lado, eles trazem uma mensagem pra gente. Eles estão tentando contar pra gente se o mercado vai subir, ou vai cair, ou vai ficar em círculos. O seu trabalho como trader é interpretar essa mensagem, é entender o que o gráfico está tentando te dizer e tomar sua decisão. É óbvio que você não consegue acertar 100% das vezes, não, mas se você tiver uma boa amostragem de todas as vezes que você entra e conseguir repetir as melhores, você consegue ter uma taxa de acerto atrelada a um payoff e no final das contas, traduzindo isso tudo para português, ganhar dinheiro. Então, toda segunda-feira vai rolar aqui um quadro, que é o Trade do Milão, onde eu vou vir aqui, né, na segunda-feira te explicar um trade que eu fiz, vai ser só um ou dois no máximo, para conseguir um resultado de R$1.000, tá? Toda segunda-feira você pode vir aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você vir aqui e pegar um pouco de conteúdo através desse trade que eu fiz, como esse que está aqui no meu gráfico, que me deu R$1.000. E esse trade não durou, acho que nem 10 minutos. A gente vai puxar aqui toda a estratégia, tudo que foi feito, e eu vou te mostrar como que eu cheguei a essa análise através dos tempos gráficos, tá bom? Vamos lá então. Esqueci da vinheta que eu mesmo faço, né? Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, já se inscreve, deixa o seu like, no final se for relevante, você já sabe, eu vou pedir você para compartilhar. A primeira coisa então é o seguinte, esse trade que eu fiz aqui ó, de R$1.000 no mini índice, é esse cara aqui ó. Ele aconteceu das 10h58 e 35 segundos às 11h06, então igual eu te falei, não foi 10 minutos, foram 7 minutos e 34 segundos. Um trade com 20 contratos, com uma diferença aí de 250 pontos entre compra e venda. Pô, é um trade legal. 250 pontos não é um movimento grande demais e nem curto demais, igual as pessoas te mostram aí na internet, né? Então, nós vamos começar a primeira coisa identificando esse trade aqui no gráfico de 1 minuto, que é quando eu executei. Muita gente fala assim, pô, Paulinho, qual que é melhor gráfico de 1, de 5, de 15, de 60? O importante é você entender o que todos os gráficos estão tentando te dizer, porque a junção disso tudo é uma mensagem. E a resposta dessa mensagem é o ponto de compra, tá bom? Então a primeira coisa, esse trade ele teve uma abertura 10h58, vamos achar aqui primeiro então, 10h58 esteve aqui, ó, depois neste candle aqui, tá? Esse candle é muito importante para a nossa análise, mas se eu não tivesse num gráfico de 1 minuto, eu não conseguiria ver ele. Meu preço de entrada foi no 129, 120, então ele aconteceu aqui, ó. Vamos marcar essa região aqui do 129, 120, que foi onde eu tomei minha decisão de entrada. Agora eu vou colocar um quadradinho aqui para a gente gravar esse momento e vou oscilar agora para um gráfico de 5 minutos. A primeira coisa que eu quero que você repare é o seguinte, o mercado ele estava numa tendência de alta, ou seja, ele estava subindo, né? Conceito de tendência, para quem não sabe, topos e fundos maiores. Aqui não é que ele fez fundos menores, ele fez topos menores, mas não fez um fundo, ele parou aqui, tentou subir. Na segunda tentativa, foi o meu movimento de entrada, mas agora nós vamos oscilar para um gráfico de 5 minutos, para você ver uma amplitude maior. Então presta atenção exatamente na região onde a gente estava. Aqui a gente vê uma tendência ainda mais clara, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, um topo mais alto lá. E aqui a gente não vê, embora dentro de uma correção, a gente não vê um fundo menor. Sequer rompeu o gap do dia, tá? Vamos dar mais um zoom. E olha aqui, ó. Desculpa, aqui eu falei errado, porque eu estava falando depois do horário, né? Aqui ele estava dentro do movimento que ele sequer voltou também, né? Ele chegou aqui, ele deu um recuo e fez um sinal dentro dos 5 minutos, que era o que a gente poderia chamar de um martelo no fundo. Beleza, mas eu não tomaria a minha decisão justamente por esse candle aqui. Mas o gráfico de 5 minutos, ele me deu a visão que eu precisava de movimentação. Para onde que o mercado está indo? Pô, nitidamente ele está subindo, né? Ele encostou nesse fundo aqui no dia 11 e de lá veio subindo e etc. Depois, eu vou dar
eu vou tirar mais um zoom dentro do gráfico e vou olhar para um gráfico de 15 minutos. Nele, a gente tem uma confirmação ainda maior que do dia 10, ele encontrou um fundo, dia 11, ele só subiu, e no dia 14, se eu olhasse só um gráfico de 15 minutos, né? Por exemplo, tem muita gente que é travada, nossa, eu só olho o gráfico de 15. Cara, tudo bem, não tem problema nenhum, eu tenho operações que eu faço que eu também só olho o gráfico de 15. Mas às vezes você quer fazer um trade no intraday, você quer fazer um trade curto, né? Um trade mais rápido, que foi o que eu fiz, um trade de 250 pontos. Pelo gráfico de 15 minutos, você concorda comigo que não houve entrada alguma para você ganhar esses 250 pontos? Se você comprou o topo aqui, ele andou e voltou. Se você vendeu esse downbar aqui, ele andou um pouquinho e não foi também. Então, a primeira coisa que eu vou tirando dos tempos gráficos é entender o movimento que eu tô, aonde que eu tô. Por exemplo, se eu fosse olhar um gráfico de 60 minutos, cara, eu tô numa região muito conflituosa, né? Aqui um gráfico de 60 minutos eu compraria jamais aqui nessa região. Mas se eu cair lá pro gráfico de 1 minuto, eu já olhei o de 5, o de 15, e eles me mostram uma direção clara, eu chego no quê? No movimento, que é mais curto, que é intradiário, que é day trade na veia, aonde, cara, o mercado abriu, tentou subir, não foi, tentou cair, falseou, né? Não rolou, e ele pegou e entrou um movimento muito forte para cima. Esse movimento forte para cima, ele teve continuidade e ele voltou nele. O que foi a minha visão aqui? Neste momento, nessa barra, nesse exato movimento, eu preciso encontrar o quê? Cara, isso aqui, se você aprender, você consegue colocar amanhã em prática, tá? E fazer dinheiro. O que eu preciso aqui? Eu preciso que a mesma força que atuou aqui, aqui e aqui, volte. O que eu quero? Uma mensagem. E aí a gente tem várias definições de padrões de candle, de variações do Just, etc., dentro da fórmula, dentro de tudo que a gente faz, para encontrar essa força. E ela aconteceu. Aqui teve uma quebra do padrão, né? O mercado tenta cair, não consegue. Depois, veio essa força, que foi justamente a decisão do meu momento de entrada. Se eu venho aqui agora, nesse trade, e executo aqui um 2 para 1, né? Que é o quê? 1 de risco, R$100 de risco, R$500 de risco nesse trade aqui e 2 de retorno, o que acontece? Eu tenho uma movimentação que ela vai acontecer e uma coisa que é importante, tá? Depois que você executou esse seu ponto de entrada, vou tirar essas caixas daqui para não ficar confuso. Isso aqui é basicamente uma ferramenta que ela projeta risco, 150 pontos, ganho, né? O dobro. Então, se você clicar aqui na configuração, essa ferramenta está aqui, ó, risco ganho. Se você clicar 2 vezes nela e vier aqui em propriedades, ela tem lá, ó, linha de objetivo, 2. Então, ela está projetando só para a gente. O que seria? Quando eu entrei nessa operação, eu coloquei meu stop aqui embaixo e o meu objetivo lá em cima, tá? Um objetivo de 2 para 1, o mercado vem e o que é o grande ponto? Depois que você entrou no trade, a sua cabeça, ela vai agir da seguinte forma, tá? Se o trade tiver a seu favor, ou seja, positivo, você vai ficar com medo dele ficar negativo. Se o trade tiver negativo, você vai ficar com medo dele pegar no stop. É simples assim. Então, o quanto menos você interferir nesse trade, mais eficiente você vai ser. Porque pensa comigo, se está positivo, você quer zerar para garantir. Se está negativo, você quer cancelar o stop para não tomar prejuízo. A sua cabeça vai jogar o tempo todo contra você, tentando te proteger, tá? Tentando te deixar numa situação confortável, mas não tem conforto a partir do momento que você clica aqui em comprar. Então, o que você faz? Estabelece risco dentro da sua conta, estabelece retorno dentro da sua conta e literalmente deixa o pau quebrar, tá? Mercado, nesse momento aqui, é aquele momento que o cara olha e fala assim, nossa, sei não, hein, tô achando que esse negócio vai cair, subiu só um pouquinho, ao tanto de... Aí você já começa a arrumar nome para padrão, você já começa a arrumar um monte de coisa para um monte de coisa, sendo que você simplesmente identificou uma região boa, uma entrada boa, a volta dos compradores que a gente chama que você precisava, e o mercado está fazendo o trabalho dele, de oscilação, né? Tem robô, tem tudo acontecendo aqui. Nesse momento o mercado vai lá em cima, dá uma pancada para cima, chegou próximo ao meu preço de saída ali, né? Que foi... Que hora que foi? 11,06 a 370. Então, na verdade, o meu trade... Não pegou aqui. 11,06,05. Ele pegou aqui, ó. Então, a minha saída estava um pouquinho para baixo do que essa ferramenta projetou. Ela estava aqui.
no 370, é isso? É isso. O mercado foi lá e pegou a minha saída e numa só ele voltou, né? Pau, deu uma pancada para baixo. Se a sua saída tivesse alguns pontos para cima, cara, isso daqui por si só já era motivo para você, nossa, meu Deus, vou sair fora. Só que você tem que lembrar que o mercado ele tá sempre indo para um lado, ou ele tá indo para cima ou ele tá indo para baixo, né? Então, é o que eu falo de você prestar atenção e ficar olhando a operação tentando acompanhar. Aqui, na verdade, quando ele retornou esse trade, como eu já tinha zerado o meu, né, que foi às 11h06, aqui, na verdade, ele estava sinalizando para você uma outra oportunidade de compra na mesma região. Porque essa região já se provou boa uma, duas, três ou para trás mais vezes. Aqui, a quarta e aqui, a quinta. Só que o que acontece? As pessoas, quando o mercado faz esse retorno, coloca o negócio que eu detesto, que chama stop no 0 a 0. Ou seja, o cara toma o risco, o mercado anda, volta um pouquinho, e ele vai lá e fala, não, eu vou zerar aqui no 0 a 0, porque aí pelo menos eu não tenho mais risco. Não, você tem um risco. Porque você vai abrir uma outra operação. E pode ser que ela dê errado. Então você se arriscou e se zerou. Tentando proteger. Não sei do que, mas vai tentando. Beleza. Aqui, se eu estivesse acompanhando a operação, se eu estivesse dentro dela ainda, ou se eu não tivesse eventualmente entrado, era um reforço ou para comprar mais contratos. Aqui no caso a minha foram 20 lotes, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um stop ainda mais curto. Se eu comprasse esse martelinho aqui e colocasse um stop embaixo dele, a minha saída dos lotes que eu comprei a mais ou a entrada da minha posição estava antes dessa pancada que deram aqui, que é excelente, né? Então, o mercado depois vem, volta, vai lá, tenta mais uma vez, ou seja, tem vendedores aqui em cima, mas eu não quero vender aqui, né? E aí ele vai embora e pega uma direção, e você vê que é um mercado bem conturbado para o dia de hoje, mas que através dos gráficos pequenos e curtos, você consegue entradas mais rápidas e saídas mais objetivas. É claro, ninguém está falando para usar um gráfico de 1 minuto e fazer trade de 2.000 pontos, não é isso. São entradas curtas que você precisa ser extremamente ágil para identificar. Identificar o quê? Aonde o mercado rejeita, ele vai deixar um sinal. Deixou o sinal? Você entrou. Stop curto, alvo longo. Sempre. Pode ser para um gráfico de 1, de 15, 60, seja lá o que for. Então, sempre eu vou fazer uma reflexão com vocês à segunda-feira, mostrando um trade de R$1.000 ou algo próximo a isso, como foi a execução dele de ponta a ponta. Fechou? Espero que você tenha curtido o conteúdo. Se sim, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal que segunda-feira tem mais. Valeu demais, vou ficando por aqui. Fui!